Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de xadrez. Vamos ver uma partida muito interessante, jogada no 81º Tata Steel, que está acontecendo na cidade de Wisconsin nesse mês de janeiro, no ano 2019. É sempre um torneio muito forte, conta com um dos maiores nomes do xadrez mundial, né? Sempre no início de todos os anos, bem interessante. Esse ano, infelizmente, a gente não pode cobrir todas as partidas, né, todos os rounds, mas a gente já fez isso anos anteriores, né, foi bem bacana. Vamos lá, vamos ver o que a gente pode ver, destacar. Tem uma partida muito interessante do campeão mundial, Magnus Carlsen, jogando de brancas contra o Anand, né, esse confronto Carlsen-Anand aí que já foi muito conhecido aí da galera, né, 2013, 2014... aí no Mundial de Xadrez, né, onde o Carlsen conquistou em cima do Anand os campeonatos mundiais de xadrez, Anand que também é ex-campeão mundial. Muito interessante sempre de ver essas duas lendas do xadrez batalhando nos tabuleiros, né? Então vamos lá, Carlsen de brancas, Anand de negras. Carlsen nessa partida com E4, vem com tudo aí, E4. Vamos lá, depois de E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5. Bem comum já do encontro dos dois, né? A Ruy Lopes, aquela coisa toda, né? Ambos jogadores que se respeitam, então aberturas bem sólidas eles escolhem. Dessa vez o Anand decidiu ir com A6, né? No match, eu lembro que no match de 2014, por exemplo, o Anand tinha preparado muitas linhas com o Muro de Berlim, né? Carlsen teve, de certa forma, alguma dificuldade também, sempre quando jogava de brancas, mas hoje não, hoje vamos para as linhas mais gerais com A6, bispo A4, cavalo F6, cavalo C3, bispo C5, temos bispo toma o cavalo em C6, peão toma em C6, D3, reforçando o centro, dama vem para casa D6, H3, impedindo o lance bispo G4, né, dando uma cravada bem desagradável no cavalo. Temos o lance bispo E6 então desenvolvendo, bispo E3, cavalo vem para casa D7, para caso os bispos troquem, que é o que de fato acontece, né? Cavalo retoma, dama D2 preparando para rocar grande agora, e depois de cavalo D7 temos o lance D4 já vindo aí com um strike no centro, né? Peão toma em D4, cavalo toma em D4, ameaçando agora trocar o cavalo pelo bispo. Geralmente nessas linhas, pela teoria, aceita-se, né? Depois de C5, cavalo toma o bispo em E6, peão toma em E6. Contudo, é aquela coisa, veja bem, depois de roque grande, dama toma em D2, rei toma em D2, você começa a perceber que os jogadores fazem uma transição muito cedo, né, para um final do jogo. Já é bastante comum, inclusive, né? Várias vezes aconteceu isso já em partidas do Carlsen, do Anand, nessas linhas da Ruy Lopes. Então, uma transição muito cedo para o final do jogo, claro. Principalmente o final de torres e cavalo, que muitas vezes tem tendência de ser empatados, principalmente quando se começa a trocar as torres. Mas tem um problema aqui. As brancas têm tudo para tentar uma vitória. Por quê? Por causa da estrutura de peões das negras, né? Você percebe que as brancas têm tudo para tentar algo a mais, né? Tentar conseguir alguma iniciativa por causa desses peões dobrados, desse peão isolado aqui, né, que é fraco, um alvo para ataques. Então tem todas essas considerações aí nos panos, né, nos bastidores. Então vamos ver o que é que os jogadores fazem com essa posição. Temos cavalo E5, centralizando o cavalo, bem tranquilo. O Carlsen agora é muito interessante que ele simplesmente começa a tirar casas do cavalo. Ele começa a desapropriar mesmo, assim, como se o cavalo fosse um invasor do MST, o invasor da CUT, tá entendendo? E os peões, assim, os caras da polícia dizem, não, tu não vai pra aqui não, o cara invade outro não, aqui também tu não fica, tá? É mais ou menos isso. F4, o cavalo vem para casa C4 com cheque, o rei tem que vir, claro, porque também tá sendo atacado esse peão aqui, né, embaixo. Temos rei E7 conectando as torres, B3, ó, de novo, expulsando o cavalo vem para casa D6. Temos o lance E5, de novo atacando o cavalo que vem para casa F5, cavalo E4, agora sou eu que ataco, né? O Carlsen bem tranquilo atacando, B6 defende, G4 desapropriando o cavalo mais uma vez, dizendo, aqui você não bota seus cavalos, meu amigo. Cavalo H4, cavalo no canto, né? Cavalo na beira, tá de brincadeira, eu já disse isso várias vezes aqui em vários vídeos, então o Anand tem que começar a ter cuidado. Torre de HF1, claro, não só protegendo, né? Não só também desenvolvendo sua torre, deixando ela mais ativa, mas também protegendo esse peão aí, de repente de um torre F8 lá em cima. Temos o lance torre de A, D8, trocas de torre, F5,
E aqui que tá, depois de peão tome F5, peão tome F5, temos aí peões colgantes, né? Peões que ficam lado a lado aí um para o outro, peões que são bastante fortes, principalmente pelo fato de que não tem outros peões na frente deles. Eles têm tudo para avançar mais para frente. Claro, tem esse aqui que pode capturar, né? Mas esse peão aqui é um peão passado, meu amigo, tem que ter muito cuidado. Torre F8, começa a colocar pressão nesse peãozinho aí, tem aí esse lance F6, cheque. E aqui o Anand decide tomar em F6, vindo para troca de um par de peões. Se você joga algo do tipo rei E6 nessa posição, você permite que o cavalo venha para casa G5 com cheque, né? E aí, claro, depois que o rei tomar o outro peão que estava ali, você simplesmente pode jogar F7 e ameaça agora o lance cavalo, toma um peão em H7, ganhando controle, né? Forçando a torre a sair daqui, ganhando controle dessa casa e promovendo muito em breve. Então por isso que o Anand tomou o peão em F6, peão toma em F6 com cheque, o rei vem para casa F7, bloqueando o avanço do peão por enquanto. Torre F4, ataca o cavalo, cavalo vem para casa G6, contra-atacando a torre, coisa incrível. Cavalo simplesmente G5 cheque, rei E8 e só depois a torre volta saindo do ataque do cavalo. Ok, depois de torre F1, temos o lance H6, o cavalo da gente tem que sair, sai para casa E6 atacando a torre. Torre vem para casa F7, não deixando também que esse peão avance. E aqui agora torre D1, bem interessante esse lance, né? Ameaçando mate lá em cima com torre D8. Se simplesmente o cara jogasse, vou jogar aqui H5 leva mate lá em cima, bem interessante, né? Claro que o Anand tá vendo tudo isso, tem que entregar um peão. Por quê? Você captura esse peão aqui em F6, porém depois de cavalo toma em C7 com cheque, cai também o peão de A6 ali, né? Cavalo toma em A6. E agora as brancas têm um peão a mais para tentar alguma coisa aí daqui pro final do jogo. Vamos ver o que acontece. Cavalo F4, atacando o peãozinho da gente lá em H3. H4, sai do ataque. Cavalo vem para casa G6, atacando de novo, que cara safado. Torre H1 defende. Torre F7, né? Dizendo assim, tu quer tirar teu cavalo daí, daqui você não tira ele daí. Beleza. H5 ataca o cavalo vem para casa F4. A4 ganha de um certo espaço aí, né? Deixando o peão mais próximo ali de avançar. Importante. Rei E7. Agora sim, cavalo consegue sair, cavalo C7. Rei vem para casa F6, atacando o cavalo com a torre. Cavalo vem para casa B5. Rei G5, olha só a pressão no peão, vão ganhar o peão da gente. Cavalo vem para casa D6, atacando a torre. Torre E7, rei B2. E depois de torre E6, atacando o cavalo, temos o lance cavalo F7 com cheque. O rei vem para casa F5, torre D1, né? E aí, agora, tem que ter muito cuidado, porque se você inventa de tomar com o cavalo, por exemplo, leva uns cheques aqui bem desagradáveis, né? Então tem que ter cuidado, o rei vem para casa G4 primeiro, e depois de rei C3, simplesmente para você ativar um pouco mais seu rei, entrega um peãozinho por enquanto, né? Porque depois de torre H1 cheque, rei G6, o cavalo consegue recapturar o peão das negras que também estava ali na ala do rei. E agora fica aí, né? Um par de torres, um par de cavalo e 3 peões das brancas contra 2 peões das negras. Vamos ver o que vai acontecer. Torre vem para casa E4, não deixando o rei das brancas avançar, porque se o rei das brancas simplesmente vem para cá, meu amigo, é um problema. Então depois de rei B2, quem sabe tentando arranjar alguma rota alternativa, algo do tipo, a torre vem para E2, aproveitando, né, dando uma cravada nesse peãozinho aqui. Agora de repente lances como cavalo D3 estão na manga. Ok, cavalo vem para casa G4, saindo dali de perto do rei, não é bom, vamos trazer o cavalo para ajudar também na luta, né? Cavalo vem para casa D3 com cheque, o rei volta para casa C3, cavalo B4, ameaçando agora o peãozinho lá embaixo. O que é que você faz? Simplesmente joga torre H2, defende o peão e vem para a troca de torres, que o Anand simplesmente aceita. Olha só que interessante a posição que a gente chega, né? A gente chega no final de cavalos, preste muita atenção, final de cavalos, onde o Magnus vai ter que provar novamente que tem um conhecimento muito bom de finais para vencer, porque é complicado, é uma coisa que demora, não é que é necessariamente complicado, mas é uma coisa que demora, sabe? Você é cheio de manobras, tem que ter muito cuidado, porque imagina só, se você é muito apressado e inventa de trocar 2 peões, por exemplo, as negras podem simplesmente trocar depois o cavalo delas pelo peão e o jogo fica empatado, porque cavalo e rei contra cavalo é um empate, beleza? De acordo com as regras. Portanto, tem que ter muito cuidado com isso. O rei vem para casa F5, né? Claro, as negras vão tentar fazer o máximo possível, vão deixar o rei bem ativo. Temos o lance cavalo F3, rei E4, cavalo vem para casa E1, rei D5, cavalo D3, ameaçando agora trocar pelo cavalo, que vem para casa C6. Óbvio, né? Horrível para as
negras tomar aqui, porque o rei simplesmente toma, e óbvio, tá muito bem ganho esse final aqui. Peões das brancas dominam os peões das negras, tem nem condições aqui, esse rei vai ter que sair daqui, né? Você não pode mexer os peões, certo? Você não pode mexer os peões, e além disso, o seu rei não consegue ficar no controle dessa casa aqui por mais outro lance, né? Você, sei lá, se você mover para cá, o rei das brancas avança, os brancos estão vencendo essa posição. Se você já viu o módulo de finais de cavalo do curso de finais, né? Daqui, que não está completo ainda, mas tem um curso de finais aqui, o módulo de cavalo já está completo, tá? Então, dê uma olhada lá para você ter mais ideias de como vencer finais de cavalo se você ainda não viu. O cavalo vem para casa C6, temos cavalo F4 com cheque, rei D6, agora várias manobras, né? O Magnus vai simplesmente ativar o seu rei de forma belíssima, presta atenção, olha só, rei C4, cavalo A7, cavalo vem para casa D5, atacando o peão ali, que tem que ser defendido pelo rei, cavalo E7 cheque, o rei ataca o cavalo vem para casa F5 com cheque, rei C6, né? Claro, não deixando também, de repente, o rei sair avançando aí e tal, então é importante manter o rei o máximo possível aí, e aqui que tá, hora de melhorar a posição do rei, rei D3, começa agora uma manobra muito interessante, rei C7, rei E4, cavalo C6, cavalo vem para casa E3, temos o lance rei D6, cavalo C4 cheque, o rei tem que voltar para lá, o cavalo estava atacando o peão também, C3, não deixando que esse cavalo, né, safado, venha para cá ou para cá, cavalo vem para casa E7, rei E5, cavalo G6 cheque, rei F5, muito importante, você não vai sair logo aqui, né, dando o ouro para os caras, tá entendendo? Então, muito importante jogar rei F5 primeiro e só depois de cavalo E7 jogar rei E6 e aí sim depois de cavalo G6 A5, muito importante. Olha só, a gente comentou que não é muito legal você trocar peões, né? Mas nesse caso, o Magnus sabe quando tem que ter uma exceção às regras e joga o lance A5 vindo para troca, e o Anand faz, não, eu quero jogar o lance B5 atacando seu cavalo. Ele sabia, claro, ele deve ter calculado que tomar aqui, né, em A5 não leva a nada, na verdade leva a derrota, né, das negras. Por quê? Você toma logo de cara? Não, você joga rei D5, ameaçando capturar o outro ali. Esse cavalo F4 com cheque, você toma em C5, cavalo E2 atacando o peãozinho ali embaixo, cavalo D6, se toma aqui, simplesmente você força a troca de cavalos agora com cavalo B5 cheque, tem que trocar, e é óbvio que eu não preciso nem dizer que tá vencedor aqui, né? Tem só muito cuidado que se esse cara avançar aqui para ser safado, não retome de peão, porque aí as negras empatam chegando aqui a tempo, né? Final de peões, lembre-se muito bem, né? Se eles avançar, toma com o rei, beleza, não tem nenhum problema, esse peão aqui você vence tranquilo, né? E se algo tipo rei B7, você simplesmente toma, e aqui eu acredito que você sabe vencer esse final, né? Bem tranquilo de vencer, tá? Sem nenhum problema. Se você não sabe, dê uma olhada no nosso curso de finais, módulo de peões, é uma das primeiras aulas, eu acho. Ok, depois de B5, atacando o cavalo tem que sair, claro. O cavalo vem para casa E3, cavalo F4, cheque, rei vem para casa E5, atacando o cavalo E2, atacando nosso peãozinho ali, meu Deus, vai deixar? Vou, cavalo D5, cheque, rei C6, e só então B4 agora, claro, protegendo também esse camarada aqui, e se você tomar, retoma e tá tranquilo, né? Preste muita atenção no que seguiu cavalo, domínio C3, um lance meio desesperado, né? Entregando o cavalo aqui, em troca aí de quem sabe conseguir alguma coisa, mas as brancas vencem tranquilamente. Depois de cavalo, toma o cavalo em C3, simplesmente peão toma, e aqui depois de cavalo E2, o Anand abandonou a partida. Sim, ele abandonou a partida. Aí você me pergunta, Renan, por quê? Como assim? Eu quero saber essa. Eu quero saber porque me parece que esse rei aqui consegue não parar, ele não está muito perto não aqui desse rapaz. Não, olha só, eu vou te mostrar algumas variantes. Por exemplo, se B3, dizendo assim, eu vou promover, você não vai, né? Não consegue. Cavalo D4 logo impede tudo. Depois de rei C5, cavalo também B3. E aqui está muito tranquilo, né? Esse peão aqui para avançar, principalmente apoiado pelo cavalo, não adianta. Algo tipo rei B4, por exemplo. Você pode dar uma carreira, acredito eu, sem nenhum problema aqui. Mas rei D4 ainda é mais preciso, né? Depois de cavalo também B3, A6. Só então você consegue correr para promoção. Chega primeiro. Depois de B3, fácil demais de vencer esse final aqui, né, com dama G2, cheque. O rei tem que descer para casa B1. E só então aqui, rei C3 vence tranquilamente. Se você avançar, leva mate. Se você não adianta fazer nada aqui, você leva mate de qualquer forma agora, né?
mate no próximo lance aqui, nem adianta. Ou no próximo, no próximo lance. Beleza. Depois de cavalo é 2, né? Você não é obrigado a avançar. Se você jogar rei B7, por exemplo, dizendo vou dar a volta, né? Vou contornar e vou capturar esse peão. Não vai, porque depois de cavalo D4, simplesmente rei A6 e cavalo B3 defende o peão. Bloqueia os peões, né? O rei tem que voltar. Rei D6, rei A6, rei C5 e depois rei B7. O rei toma o peão em B5 e de novo é só tomar esse peão aqui sem nenhum problema e simplesmente, né, promover o peão depois com a ajuda do cavalo. Sem o cavalo era empate, mas com o cavalo tá totalmente ganho. E aí o Carlsen tem uma vitória também muito convincente, né? Tirando leite de pedra, como já é conhecido, né? Mas muito convincente mesmo. E aí, o que achou dessa partida? Muito bacana, né? Conta pra mim nos comentários o que você achou. Deixa um gostei, porque aí eu fico sabendo também que você tá aparecendo nos vídeos do nosso canal. Forte abraço e a gente volta muito em breve com mais partidas de xadrez.